Good morning, tudo bem com vocês? Então, para começar nossa videoaula de hoje, vamos iniciar como a gente faz lá na escola com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, conseguiram fazer os deveres? Vamos então corrigi-los. Eu gostaria de lembrar a todos que a gente tem como ver quem está acessando e como não, e quem não está. Então, eu fico bem triste de ver que a maioria dos alunos não está acessando os vídeos. Só que isso aqui vai ser matéria dada, como dada a matéria. A gente está tendo esse momento de quarentena, que está todo mundo indo nas suas casas, mas a gente tem que continuar estudando, né? E eu fico muito triste de ver que a maioria dos alunos nem acessou, nunca acessou videoaula nenhuma. E não é só da minha matéria, não. De matéria nenhuma. Isso é muito triste. Mais para vocês do que para nós, não é mesmo? Mas vamos corrigir os deveres. Nesse primeiro exercício, era para colocar o verbo no parênteses de acordo com o wish, o if only, que como eu já expliquei para vocês, o if only é só uma maneira mais enfática de dizer o wish, tá? Então, lembrando que eu tenho que prestar bastante atenção, porque isso aqui é novo para nós, porque não tem nossa matéria, não tem na nossa língua, né, infelizmente. Então, vamos lá. O primeiro. I wish I had to go to school tomorrow. If only I were, I would travel to Europe every month. If only Olivia would come to Australia next summer. Que aí eu uso o would quando é um futuro mais distante, quando é uma coisa futuro próximo ou no presente eu uso no passado, tá lembrado? I wish you didn't keep hitting your dog like that. É uma coisa que eu gostaria que uma mudança acontecesse agora, né? Quando acontecesse, fosse diferente. If only my baby would stop crying all the time. Que aqui é um futuro indefinido, né? Gostaria que fosse mudado. I would James tied up his room quietly. Look, it's a mess. Então, se eu estou falando look, it's a mess, eu estou falando que a bagunça está agora e é agora que eu quero que mude, que fique diferente. If only he were here with me. Então, eu estou falando uma coisa agora do presente, estou um verbo no passado. Or a nice car. I wish I had a car like this. Então, eu quero um desejo que eu gostaria que fosse agora. If only I traveled to London, I'd visit all the museums. Então, também um desejo presente. Deu para entender o porquê desses verbos nesses tempos? Vocês conseguiram entender isso aí? Porque esse negócio de wish aí é diferente completamente. Porque eu tenho que pensar que o tempo é presente e o verbo vou escrever no passado. Um futuro mais distante eu tenho que usar o would. E eu tenho que usar o past perfect quando eu estou me referindo a um tempo passado, né? Desejando que alguma coisa que já houve tivesse sido diferente. Então, isso é uma coisa que, às vezes, a cabeça fica meio confusa, porque a gente tem que pensar em tempos diferentes. E a gente não tem esse tempo e essas coisas em português. Ok? Mas qualquer coisa é só me perguntar. Aqui era para usar o must, o have to, e o don't have to ou mustn't. Né? Então, lembrando também, antes da gente começar a nossa correção, que eu uso o must quando é uma ordem direta, quando mostra a autoridade de quem está falando, ou da gente sobre a gente mesmo, ou de uma pessoa para nós. Have to é mais usado para falar de regras, de leis. Don't have to ou doesn't have to significa ausência de obrigação, e mustn't é proibição. Lembrando que o must só existe no presente. Então, se eu tiver que escrever o verbo no infinitivo, se eu tiver que escrever o verbo no passado, no futuro, ou qualquer outro tempo, eu tenho que usar o have to, mesmo que seja uma ordem direta. Deu para entender? Então, vamos à correção. Então, and some of the things you must take into consideration to take the most out of these experiences. Então, é uma ordem posta em cima da pessoa mesmo. Aqui, you will have to get the right visa. Então, we will have to.
Não tem outro jeito, tem que escrever com have to. You mustn't leave things until the last minute. Então, aqui é uma proibição. Once you are there, you mustn't let the cultural difference become a problem. Então, é proibido deixar diferenças culturais se tornarem um problema. Depois, you don't have to change yourself. É que eu estou falando que não é necessário a pessoa mudar. Depois, you must come with you an open mind. Então, a pessoa está se impondo, né? A pessoa tem que ter a mente aberta. You don't have to participate in everything. Quer dizer, não existe a obrigatoriedade de se participar de tudo. But you also mustn't be antisocial. Então, é uma proibição ser antissocial. They don't have to hand you everything. Quer dizer, não tem que dar tudo para você. You have to help with the house chores. Então, aqui é uma obrigação, que é uma regra do local onde eu vou. So you have to tell them where you go and pretty much everything you do. Aqui também é uma regra do local. Então, have to. You mustn't worry them for no reason. Então, aqui é uma proibição. If you feel are not being understood, you don't have to suffer alone. Quer dizer, é uma coisa que não precisa, né? Não precisa ser feito. Aqui, novamente, com you have to attend school regularly. Apesar de... E aqui também, de qualquer maneira, seria uma regra indireta. É uma regra, não uma ordem direta. And you mustn't skip classes without a fair reason. Quer dizer, é proibido, né? Não ir à aula sem uma razão justa. And you really must give your best, né? Tem que dar o seu melhor. You mustn't drink, drive, or do anything considered illegal. Que um monte de proibição. You mustn't spend the night at friends without your host family. You mustn't break rules. Tudo proibição. Anyway, you don't have to participate in exchange program. Então, aqui é uma coisa que não é necessária ser feita. Ok? Alguma dúvida nessa correção aqui? Bem. A outra exercício que eu havia passado são esses testes aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a palavra ashamed significa envergonhado. Einstein wishes that others were in the same situation as he was. Einstein, depois, e uma, né? Cidade universitária, né? Em Princeton. Princeton é uma cidade universitária. Depois ali, Rita was refugee in the United Kingdom. Rita War's family had to emigrate. De acordo com Rita War, carrega forte conotação discriminatória, né? De acordo com o que está escrito ali. Depois, o próximo. The Antekalkam brothers' parents migrated from Nigeria. According to Temis, we were nicer to immigrants. Depois, according to Tanazis, many immigrants who came to Europe have to leave their countries. Aí uma regra. The underlying part of the song can be replaced without any change for me by I wish I knew. Ok? Ali um pedaço da música. If you only I knew, mesma coisa que falar I wish I knew. Lembra que eu falei com vocês, só que o if only é mais enfático. E the most suitable word to complete the gap in this song is could. If you only I could read the signs in front of me. Passado aí. Porque é uma mudança, um desejo de uma mudança presente. Ok? Então, tinha uma parte de interpretação de texto, uma parte de gramática, certo? Agora, olha só. Essa semana, conforme eu avisei a vocês, a gente vai fazer uma avaliação online para ver se a matéria está sendo entendida. Eu vou fazer aqui uma revisão rapidamente da matéria já vista, certo? Para a gente poder fazer esse teste, essa avaliação. Lembrando que a avaliação vai ficar disponível hoje, quarta-feira, e na manhã, quinta-feira. Depois o portal fecha e não é possível mais acessar. E outra coisa também, vai poder acessar uma única vez, tá? Vocês vão ter 1h30 para fazer e a partir do momento que eu entro lá, eu tenho que realizar a tarefa completamente, porque não é possível acessar mais de uma vez. Tudo bem? Entendido? Qualquer dúvida, pergunta, tá bom? Então vamos à revisão. Lembrando o uso do Past Simple e do Past Perfect.
Então, o past simple em inglês é tudo aquilo que aconteceu no passado. Tudo aquilo que aconteceu em sequência no passado, eu uso o past simple. Então, se eu quero dizer, por exemplo, aí a Jane, as coisas que ela fez, eu coloquei tudo no past simple porque foi colocado tudo em ordem do que ela fez. Então, Jane got up at 7, she opened her birthday present, and then the whole family went to the zoo. Então, aqui foi contada uma história de tudo que a Jane fez em sequência. Ok? Já o past perfect, eu uso para falar de alguma coisa que aconteceu antes de uma outra no passado, quando aquilo está fora da sequência. Olha lá o exemplo. Before her 6th birthday, Jane had never been to the zoo. Então, eu coloco o past perfect quando eu quero colocar alguma coisa fora da sequência cronológica. O past perfect é usado para dizer que alguma coisa aconteceu antes de outra. Olha só essa linha de tempo aqui, olha só. Someone broke into the house, you arrived home, we discovered that someone had broken into our house. Por quê? Porque essa ação de uma pessoa invadir a casa, a ação de nós chegarmos em casa aconteceu antes da ação de alguém entrar. Tá vendo aqui? Então, a pessoa entrou na casa e nós chegamos. Então, essa ação da pessoa entrar na nossa casa aconteceu antes da ação de nós chegarmos em casa. Então, por isso é usado o past perfect. We discovered that someone had broken into our house. Então, nós descobrimos que alguém invadiu a nossa casa, porque essa ação de invadir a casa aconteceu antes da ação de nós chegarmos em casa. Olha essa outra linha do tempo aqui. Olha só. Carlos woke up late. He didn't have time to take a shower or eat breakfast. Então, he didn't have time to take a shower because he had woken up late. Então, a ação dele acordar atrasado, tarde, aconteceu antes da ação dele não ter tempo de tomar café. Olha só essa outra linha do tempo aqui. The meeting had already started by the time I arrived. Então, aqui às 8 horas, foi o horário que aconteceu, que começou a reunião. A pessoa chegou às 8h15. Então, quando a pessoa chegou às 8h15, aquela ação da reunião já havia começado. Tá certo? Então, é isso que eu uso o past perfect. Lembrando que o past perfect é o passado do verbo to have e o verbo principal no particípio. Ok? Alguma dúvida? Vamos ver agora a questão do present perfect e do present perfect continuous. Esses tempos não existem na nossa língua, conforme vocês sabem. Então, basicamente, eles têm um sentido muito parecido, só que o present perfect continuous dá ênfase na atividade e o perfect simple no resultado. Olha só esses dois exemplos aqui. Has been repairing the car for 2 hours. Significa que há 2 horas atrás ele começou a consertar o carro e agora, 2 horas depois, ele ainda continua consertando o carro, ele ainda não terminou a tarefa. Agora, se a pessoa fala he has repaired the car, significa que aquela tarefa já foi terminada, mas terminada recentemente e eu vejo o efeito agora. Que efeito é esse? O carro consertado. Ok? Só que, assim como qualquer tempo do continuous, eu só posso usar o perfect continuous quando o verbo for de ação. O verbo que é state, verbo de estado, normalmente os verbos de sentido abstrato são de estado. Então, eles não são usados no ing form, em nenhum tempo de ing form no inglês, ok? Então, olha lá. They have known each other for ages. Então, aqui o verbo know, o verbo conhecer, é um verbo abstrato, não é verbo de ação, então perfect simple, mesmo que dê ideia de ação. Agora, they have been playing football for an hour. Então, a ação de jogar futebol, o verbo play é um verbo de ação. Começou 1 hora atrás e ainda continua agora. Ok? Deu para entender isso aqui? Então, aqui, comparando os dois. O perfect simple para quê? Para ações finitas, ações permanentes. Quando eu dou ênfase no resultado e quando eu falo a quantidade que alguma coisa foi feita. O perfect continuous é uma ação que não terminou ainda, ações temporárias, quando eu dou ênfase na duração da ação e quando eu indico quanto tempo alguma coisa vem acontecendo. Ok? Alguma dúvida? Então, pessoal, lembrando então, aqui dá para ver novamente essa linha do tempo, né? O present perfect continuous, que como a ação começou sendo no passado, continua no presente. Tá vendo aqui? Então, ele é formado pelo presente do verbo to have, mais o been, mais o ing form, que é o present participle, que é a mesma coisa que o ing form, ok? Uma outra coisa que a gente tem que ver é o must have to, o mustn't don't have to, conforme eu já expliquei antes da correção do exercício, mas vou lembrar aqui novamente.
Né? O must expressa uma obrigação pessoal, ou uma coisa que quem está falando acha que é necessário fazer, ou então expressa uma ordem, né? Uma autoridade de quem está falando sobre uma outra pessoa. Tá? O have to expressa uma obrigação impessoal, quando é uma coisa que é feita por uma lei ou por uma ordem, por exemplo, as regras da escola, a lei de um país. Tá? E expressa obrigações mais objetivas, certo? Agora eu tenho que ter cuidado na negativa, porque must significa proibição e don't have to, ausência de obrigação. Lembrando que o must só tem presente, como eu já falei aqui nesse mesmo vídeo. Então, se tiver que escrever em outro tempo, mesmo sendo ordem direta, vai ser have to, ok? Então, aí também, mais um exemplo, né? Se for no passado, eu falo I had to pay my speeding ticket yesterday. Então, porque o must não tem outro tempo a não ser presente, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar. Bem, agora a questão do wish, que eu já expliquei também na correção desse exercício. Eu uso o wish com past simple quando eu quero que alguma coisa no presente ou no futuro próximo seja diferente. I wish I ate more vegetables, mas eu não como vegetais agora, mas eu gostaria de comer. Wish com past perfect, quando eu quero que alguma coisa do passado tivesse sido diferente. I would have done it, mas eu fiz, eu gostaria que não tivesse feito. E o wish com would, quando eu gostaria que alguma coisa começasse a acontecer no futuro próximo. Ok? Ou então quando eu gostaria que alguma coisa parasse de acontecer porque está me incomodando. Tá? Então, I wish the lesson would end. Então, I wish you'd listen to me. Então, alguma coisa que I wish my son would go to good high school. Uma coisa que eu estou desejando no futuro. Ok? Isso aqui são fórmulas que eu tenho que memorizar. Então, eu uso o wish com past simple quando eu vou falar do presente ou futuro próximo. O wish com past perfect quando eu quero lamentar uma situação do passado. E o wish com would quando eu quero que alguma coisa mude no futuro. Ok? Então, por hoje é só. Preste atenção, façam a avaliação com calma, não há necessidade de ter pressa, vocês vão ter 1h30 para fazer, vão ser de 10 a 15 perguntinhas, tudo de múltipla escolha. Então, façam com calma e lembre-se, só podem acessar uma única vez e vai ficar aberto hoje e amanhã, quinta-feira. Depois fecha. Tá legal? Bye bye, see you next week. Have a nice weekend.